Oi, gente, espero que estejam bem. Meu nome é Maria Clara e eu e meu grupo AT vamos falar do grupo crustáceo. Bom, para começar, quem são eles, né? Os crustáceos, eles vão representar um dos grupos mais populares de invertebrados. Além das funções biológicas, eles também possuem grande interesse econômico e gastronômico, sendo amplamente explorado como recurso alimentar em diversas regiões do mundo. Os crustáceos, eles vão estar entre os animais mais diversificados e amplamente distribuídos do planeta. E eles vão ocupar uma enorme variedade de ambientes e vão desempenhar papéis muito importantes nos ecossistemas aquáticos. Atualmente, são conhecidas cerca de 72 mil espécies de crustáceos. E os representantes desse grupo, eles podem ser encontrados em todas as profundidades e em praticamente todos os ambientes aquáticos da Terra. Ocorrem em águas marinhas, salobras e doces. E existem registros de crustáceos vivendo, inclusive em lagos que são localizados a aproximadamente 6 mil metros de altitude. Além dos ambientes aquáticos, alguns grupos eles também tornaram-se bem adaptados à vida terrestre, como é o exemplo dos tatuzinhos de jardim. Bom, agora falando da sinapomorfia, os crustáceos eles vão apresentar várias características que vão se distinguir dos demais artrópodes. A primeira delas é a presença de dois pares de antenas. O primeiro par ele vai receber o nome de antenus e o segundo par ele vai corresponder às antenas propriamente ditas. Outra característica importante são as mandíbulas robustas. E essas estruturas elas vão ser adaptadas para a mastigação e também elas vão apresentar palpos e dentes quitinosos, que vão auxiliar na manipulação e na fragmentação do alimento. Os crustáceos eles também possuem apêndices birremes, que significa que cada apêndice normalmente ele apresenta dois ramos, sendo um endópodito e um exópodito. Outra sinapomorfia que também é muito importante é o exoesqueleto calcificado. E esse exoesqueleto ele vai ser formado por quitina impregnada com carbonato de cálcio, que vai dar maior rigidez e proteção a esse organismo. Muitos crustáceos eles também vão apresentar uma carapaça, e essa carapaça ele vai corresponder a uma estrutura dorsal que vai recobrir a parte do corpo e vai fornecer uma proteção adicional. Eles também vão apresentar a presença de náuplia, que como estágio larval. O náuplia ele é considerado a larva característica dos crustáceos e vai apresentar três pares de apêndices funcionais, que são as antenas e as mandíbulas. Eles também vão ter a tagmatização diferente. E o corpo ele vai ser dividido geralmente em cefalotórax e abdômen. O encéfalo, que vai ser a cabeça, o tórax e o abdômen. Na filogenia interna, eles estão dentro de panartrópoda, que vai reunir os artrópodes, e dentro de artrópoda, dentro do grupo de mandibulata. E nele vai estar no quadro de panacrustácea, que vai reunir tanto os crustáceos como os hexápodes. E, por fim, o grupo dos crustáceos. Dentro da sua filogenia interna, eles estão divididos em branchiópoda, cefalocárida, hemipédia, ostrácoda, maxilópoda e malacostraca. O plano corporal básico dele pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen. E em muitos grupos vai ocorrer a fusão entre a cabeça e o tórax, vai formar uma região denominada cefalotórax. Na região anterior vão ser encontrados o escudo cefálico, que vai proteger estruturas importantes da cabeça. O corpo todo vai ser revestido por um exoesqueleto calcificado, e ele vai ser responsável pela sustentação, pela rigidez e pela proteção desse grupo. O apêndices, eles são birremes, que vai apresentar dois ramos principais,
E outra característica é a presença de dois pares de antenas e de mandíbulas robustas que vão ser associadas à alimentação. Bom, gente, vou falar agora um pouquinho sobre como funciona a alimentação dos miriápodes. E ela vai ser uma alimentação que ela é bem diversificada. Então, esses animais, eles podem ser filtradores, né? Eles podem, retirando, né, pequenas partículas de alimento da água, como, por exemplo, um plâncton, uma água ou alguma matéria orgânica. Eles podem ser também carnívoros, eles se alimentam de outros animais, vermes ou até mesmo outros crustáceos. Além disso, eles podem ser detritívoros, vão consumindo nesses restos de plantas, animais e também matérias orgânicas em decomposição. E isso é importante também porque até ajuda mesmo na reciclagem de nutrientes que vão estar no ambiente. Além disso, eles podem ser também onívoros, né, que vão possuir uma dieta mais variada. Eles vão se alimentar tanto de matéria vegetal quanto de pequenos animais. Isso vai depender da disponibilidade de alimento. E também eles podem ser suspensívoros, né, que eles capturam partículas de alimento que ficam suspensas na água. Então, como micro-organismo ou matéria orgânica também. E esse tipo de alimentação ela é bem semelhante aos filtradores, mas o foco é justamente nas partículas que vão estar em suspensão. Eu trouxe um videozinho aqui mostrando um crustáceo se alimentando. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema digestório desses animais e qual que é a origem embrionária. Esses animais, assim como os outros artrópodes, eles vão possuir um sistema digestório completo, né? Então, eles vão possuir uma boca e um ânus. E, além disso, esses animais vão ter um esôfago, um oviduto e tudo mais. Agora, em relação à origem embrionária, meio que a região desses corpos, desses animais, eles vão estar em três partes principais. A gente vai ter o intestino anterior, né, que é estômago, que ele vai ser derivado da ectoderme, né, então ele vai incluir a boca, o esôfago e o estômago, né, que ajudam principalmente na trituração do alimento. Além disso, a gente vai ter o intestino médio, que vai corresponder à parte do tubo responsável pela digestão química e também absorção dos nutrientes, que ele vai ser derivado da endoderme. E por último, o intestino posterior, que ele é derivado também da ectoderme, que é a porção final do trato que vai conduzir o alimento, né, os resíduos de alimentos até a abertura anal, né, para a eliminação e também ele é revestido por uma cutícula. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de processo de digestão desses animais, e ela vai passar por algumas etapas. Então, primeiro a gente vai ter essa captura e fragmentação inicial desses alimentos, desses animais, e eles vão usar as mandíbulas que eles têm para poder triturar esse alimento, e as maxilas e maxilípedes, eles vão manipular e conduzir o material até a boca. A próxima etapa vai ser esse processamento mecânico que vai acontecer no estômago anterior, né? Então, no estômago cardíaco de muitos decápoda, ele vai existir tipo um moinho gástrico que ele vai mastigar o alimento com estruturas quitinosas internas. Além disso, no estômago pilórico, fios discriçais eles vão selecionando partículas que elas podem seguir para o intestino médio. Bom, e a próxima etapa é a digestão química e absorção. Então, no intestino médio e principalmente no hepatopâncreas, vão ser secretadas enzimas digestivas, como por exemplo a proteases, lipases e carboidrases. E parte dessa digestão
ela vai ser extracelular no lumen e os produtos pequenos vão ser absorvidos por conta do epitélio e eles podem sofrer uma digestão intracelular, que acontece, no caso, dentro da célula. Além disso, esse sistema digestório ele pode exercer outras funções além da digestão. Uma delas é a de reserva energético, principalmente de glicogênio e lipídios. Além disso, ela pode estar relacionada à reabsorção e armazenamento de cálcio, para esses animais conseguirem realizar a equidise, que é a troca da muda, e também questão de osmorregulação, nessa reabsorção iônica desses animais. E também, por último, a função imune, né, que eles vão ter uma barreira mais moléculas antimicrobianas. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Maitê e eu, junto com a minha colega de turma, a Maria Clara, a gente vai apresentar um pouquinho sobre os crustáceos. Bom, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a superfície de trocas gasosas desses animais e também quais que são os pigmentos respiratórios. Bom, falando sobre as trocas gasosas desses animais, nos crustáceos elas vão ocorrer principalmente pelas brânquias, né, que são esses órgãos responsáveis pela respiração, e eles vão ter uma cutícula muito fina, né, o que vai facilitar essa difusão dos gases, né, assim o oxigênio da água ele vai, né, entrar nos organismos, enquanto o gás carbônico é eliminado. Além disso, as brânquias elas são protegidas por essa carapaça, que ela vai estar dentro de uma região chamada cavidade branquial, e essa proteção ela vai evitar que os danos aconteçam, né, a essas brânquias, que são estruturas que são bastante delicadas. Além disso, em muitos crustáceos, essas mesmas brânquias elas vão estar ligadas a esses apêndices locomotores, que são como se fossem as patas, né? E quando esses animais eles se movimentam, quando movimentam estruturas próximas, a água ela vai circular por essa cavidade branquial. Isso renova constantemente a água em contato com as brânquias, garantindo uma boa captação de oxigênio. Agora falando um pouquinho sobre a questão do pigmento respiratório desses animais, na maioria dos crustáceos o pigmento respiratório vai ser hemocianina, né, que eles vão conter cobre em sua composição, e quando se liga ao oxigênio, a hemolinfa, ele deixa a hemolinfa com essa coloração. Além disso, podem ter também algumas espécies, principalmente a hemoglobina, esse tipo também de pigmento respiratório. E ela vai ter na sua composição o ferro, né, que é um pouco mais eficiente. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre desses animais, eu vou falar sobre agora a função do sistema circulatório, né, e na respiração desses animais. Então, ele pode estar participando tanto no transporte de gases, né, que vão ser distribuídos o oxigênio, que vai ser captado por essas brânquias, e em relação aos pigmentos respiratórios, isso vai ajudar aumentando a eficiência no transporte de oxigênio que vai acontecer pela hemolinfa, e também vai ter uma interação com as brânquias, onde também vai ter os corações e os vasos que vão distribuir a hemolinfa por todo o corpo. Bom, em relação ao sistema circulatório desses animais, ele é um tipo de sistema aberto, né, que é bem característico dos outros artrópodes, no qual esse coração ele vai bombear a hemolinfa oxigenada pelas brânquias até as artérias, e os seios também, garantindo que esse transporte de gases e nutrientes ele aconteça por todo o corpo desses animais. Bom, gente, quais são os principais órgãos e estruturas que compõem o sistema circulatório? Eu trouxe uma imagem e eu marquei as principais estruturas do sistema circulatório. Bom, a estrutura central é o coração, e ele está localizado nessa região dorsal do corpo. No coração vão estar presentes os ossos, que são essas aberturas por onde a hemolinfa ela vai retornar para o interior.
A parte do coração saem diversas artérias e essas artérias são responsáveis pela distribuição da hemolínfica pelo corpo, como, por exemplo, a aorta anterior, a aorta posterior, as artérias laterais, as artérias segmentares e as artérias ventrais. Além disso, essa imagem ela também consegue mostrar essa relação do sistema circulatório com outros órgãos, como o trato digestivo, essas glândulas digestivas, os ovários, né, os gânglios nervosos e essa corda nervosa ventral. Bom, gente, como que é o sistema circulatório dos crustáceos? Eles têm um sistema circulatório aberto. Como é que funciona, né? Nesse tipo de sistema, a hemolinfa ela não vai permanecer apenas dentro dos vasos. Então, o coração ele vai bombear a hemolinfa para as artérias e as artérias vão distribuir para diferentes regiões do corpo. Quando a hemolinfa ela deixar os vasos, ela vai circular pelos espaços corporais e vai entrar em contato direto com os tecidos e os órgãos. E depois ela vai retornar ao coração através dos ossos e vai reiniciar esse ciclo circulatório. Bom, e qual é a relação do sistema circulatório com o sistema excretor, digestório e reprodutor? Bom, em relação ao sistema excretor, a hemolinfa ela transporta os resíduos metabólicos até essas glândulas antenais, onde que vai ocorrer a eliminação. Já no sistema digestório, a hemolinfa ela distribui os nutrientes absorvidos no intestino para os diversos tecidos do corpo. E no sistema reprodutor, a hemolinfa ela vai fornecer oxigênio e nutrientes aos órgãos reprodutores e vai remover os resíduos metabólicos e também vai transportar hormônios que vão participar da regulação do ciclo reprodutivo. Com isso, encerramos a nossa apresentação. Muito obrigada. Oi, gente, bom dia. O meu nome é Maria Clara. Eu e a minha dupla Maitê estamos apresentando sobre crustáceos e agora vamos falar sobre os tipos de sistema excretor e quais são as estruturas e os órgãos que o compõem. Bom, os crustáceos, eles são amoniotiléticos, ou seja, eles eliminam principalmente amônio. Essa eliminação, ela vai ocorrer através dos nefrídeos e das brânquias. E o sistema excretor, ele é baseado em órgãos nefrodiais verdadeiros, que podem estar presentes na forma de glândulas antenais ou glândulas maxilares. Cada órgão excretor nefridial, seja uma glândula antenal ou maxilar, vai apresentar em sua extremidade interna um restante celômico que é denominado de sáculo. Esse sáculo ele vai se conectar ao poro excretor através de um ducto que ele pode apresentar a forma espiralada. Em alguns casos também existem uma bexiga dilatada e ela é próxima ao orifício de excreção. E eu deixei uma imagem para vocês verem e marquei onde a glândula antenal ela vai se encontrar na estrutura, no organismo desse grupo. A maioria dos crustáceos eles vão possuir apenas um par de órgãos nefridiais. As glândulas antenais elas vão estar presentes em todos os malacostrados, mas existem algumas exceções, né? Nos decápodes, essas estruturas são frequentemente chamadas de glândulas verdes. Nas espécies de água doce, de ostrácodes, também vão poder ocorrer glândulas antenais, embora, né, os adultos geralmente apresentam glândulas maxilares. Nos cefalocáridos adultos e em alguns tanadáceos e isópodes, essas glândulas antenais elas são rudimentares. Já as larvas nápoles dos cefalocáridos vão apresentar glândulas antenais. As glândulas maxilares elas constituem o tipo predominante na maioria dos crustáceos não malacostrados. Essa estrutura ela é bem desenvolvida nos estomatópodes, nos cumáceos e na maioria dos tanadáceos e isópodes. Os ostrácodes adultos vão possuir essas glândulas maxilares e os cefalocáridos também. E aqui uma imagem para vocês conseguirem observar essa glândula maxilar. Alguns grupos vão possuir tanto as glândulas antenais e tanto as glândulas maxilares, como exemplo dos lofogastrídeos e misidáceos. Além disso, os leptostracos adultos, que pertencem à subclasse
pilocárida, eles também vão possuir a glândula antennal e a glândula maxilar. Bom, o processo de excreção ele vai iniciar no sáculo, que corresponde ao restante celômico presente na extremidade interna do órgão excretor. Esse sáculo ele conecta-se ao polo de excreção através de um ducto que é variamente espiralado. E também, em alguns casos, vai existir uma bexiga dilatada próximo ao orifício excretor. E vai ser a partir dessa estrutura que vai ocorrer a eliminação dos resíduos metabólicos, principalmente a amônia, como eu disse, porque é uma característica dos crustáceos amoniotiléticos. Perdão, gente, falei a palavra errada, é amoniotélicos. Após a filtração inicial, vai ocorrer a etapa de regulação ao longo do ducto excretor. A composição final da urina ela vai ser controlada principalmente por trocas ativas entre o sangue e o túbulo excretor. E vão ser essas trocas que vão permitir que a gente saiba quais são as substâncias que serão eliminadas e as quais vão poder ser reabsorvidas. Além da eliminação de resíduos metabólicos, as atividades realizadas pelas glândulas antenais e maxilares, elas vão possuir grande importância para a osmorregulação também. E isso porque essas estruturas elas vão contribuir para a manutenção do equilíbrio da água e o equilíbrio iônico do organismo. E ela vai ser importante em crustáceos de água doce e em espécies terrestres. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês conseguirem observar todas as estruturas que eu tinha falado. A bexiga, o ducto excretor, o túbulo excretor, o poro. E como é a osmorregulação nesses grupos? Nos crustáceos, a osmorregulação vai ver diferentes estruturas. O exemplo é as glândulas antenais e maxilares. Elas vão realizar atividade de filtração e secreção, que vai auxiliar tanto na eliminação de resíduos quanto na regulação da composição da urina. Tem outra estrutura que é também importante, que é a cutícula. A cutícula ela vai funcionar como uma barreira física entre os meios interno e externo. Essa função ela vai ser importante para evitar a perda excessiva de água em ambientes terrestres e também para impedir a entrada excessiva de água em organismos que vivem em água doce. As brânquias e outras regiões de cutícula fina também vão atuar como locais de eliminação de água e de trocas iônicas com o ambiente. Bom, gente, alguns crustáceos eles vão apresentar adaptações associadas à vida terrestre. E entre essas adaptações estão as pseudotraqueias. Essas pseudotraqueias elas são órgãos aéreos de troca gasosa que está localizado nos exopóditos pleopodiais, que vão corresponder às antigas brânquias pleopodiais. E essas estruturas elas vão ter formato de sacos ramificados com paredes finas que vão conectar o meio externo por pequenos poros. E a função dela é permitir a troca gasosa com o ar, mantendo sempre a superfície interna úmida. Outra adaptação à vida terrestre que foi observada em alguns isópodes é a eliminação da amônia na forma gasosa. Nesses organismos, a amônia ela pode se dispersar diretamente para o ambiente sem a necessidade de grande perda de água. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona o sistema nervoso desses animais, como que é a organização desse sistema. Esse sistema, ele vai ser organizado, né? Eles vão ter cordões nervosos que vão estar dispostos ventralmente, ele pode ser duplo ou com fusões. A gente vai ter também gânglios torácicos e também gânglios abdominais. A gente também vai ter uma integração neural. Além disso, controle motor dos apêndices e também reflexos rápidos. E vai ter alguma variação, por exemplo, copépodes simplificados ou decápodes que vão estar mais complexos. Bom, além disso, eles vão ter um sistema ganglionar e segmentado. Eles vão ter um cérebro, né? Que ele vai ser um gânglio supraesofágico. Além disso, eles vão ter o protocérebro, né? Que vai inervar os olhos. O deuterocérebro, que vai inervar as antenas. E o tritocérebro, que vai inervar as bocas e os apêndices. Eles vão ter esse gânglio subesofágico e também movimentos de mandíbulas, maxilas e melípedes.
E agora um pouquinho sobre o sistema nervoso desses animais, mais um pouco bem específico. A gente vai ter esse gânglio supraesofágico, né, que seria esse cérebro, esse gânglio subesofágico, o cordão nervoso ventral, glândulos segmentares, nervos periféricos, uma organização ganglionar, interação motossensorial e também esse protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro, como eu já detalhei anteriormente. Bom, agora só falando mesmo da questão sensorial, do sistema sensorial desses animais, eles vão ter olhos compostos, ocelos, né, nas larvas. A gente vai ter as sensilas, que elas podem ser tanto químicas quanto mecânicas. A gente vai ter, esses animais vão ter quimiorecepção, mecanorrecepção e propriocepção e estastocitos, que vão ser responsáveis pelo equilíbrio nas antelunas. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Maitê e eu, junto com a minha colega de turma, Maria Clara, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre os crustáceos. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre os tipos de esqueleto que existem nesses grupos. Eles vão ter um exoesqueleto especializado, especificamente nos Onicídia, a cutícula deles é mais espessa e em pentastomida é notável que não tem uma que não é quitinosa e ela é extremamente porosa. Bom, em relação a outros crustáceos, eles vão ter um escudo cefálico, né? Que é uma fusão dos tergitos cefálicos dorsais, como por exemplo, né, nos cefalocarida. Além disso, eles podem ter também uma carrapaça, que ela vai ser composta por um escudo cefálico e por uma grande dobra do exoesqueleto, que primitivamente se originou do somito maximilar. Eu coloquei uma imagem aqui de um lagostim, que ele vai possuir essa carapaça completamente desenvolvida, recobrindo a cabeça e o tórax. Bom, esses animais fazem parte do Ictiozoa, então eles realizam se que dizem que é a troca, né, desse exoesqueleto deles, essa muda que eles fazem, e essa ecdise ela vai passar por algumas etapas. Bom, primeiro a gente vai ter essa intermuda, né, que é quando a cutícula está ali formada daquele jeito, né, uma cutícula rígida, funcionando normalmente, e nesse momento o animal ele não está crescendo. Aí a gente vai ter um negócio que é chamado de pré-muda, que é chamado de apólise, no momento em que o animal vai começar a realizar essa ectise, onde vai ter a separação da epiderme, da cutícula, e ela vai ser produzida uma nova epicutícula embaixo da antiga. E essa cutícula, ela aí vai passar por essa que diz, onde vai ter uma pressão hemolinfática, onde vai ter essa ruptura das suturas desses animais. Então, esses animais eles vão saindo e vão tirando essa cutícula velha, onde essa cutícula ela vai ser chamada de exúvia. Logo depois, quando esses animais eles realizam essa icdise, o corpo desses animais ele ainda vai estar um pouco mole, então essa cutícula vai estar mole, então eles vão precisar de passar por uma esclerotização. Esclerotização que é esse processo que vai ajudar a endurecer a cutícula. Eu coloquei aqui dois vídeos diferentes que mostram esses animais realizando a equidise. No primeiro vídeo, ele já terminou de realizar e a gente consegue ver que o corpo desses animais está bem molinho, bem flexível. E ele deixou a cutícula velha, então ele deixou a exúvia. E em outro vídeo, mostrando ele realizando em tempo real essa troca. Bom, gente, quais são os tipos de fecundação e transferência de espermatozoide no grupo? Bom, entre os crustáceos, uma das estratégias reprodutivas
é o hermafroditismo, porque é uma condição que o único indivíduo ele vai ter as estruturas reprodutivas masculina e feminina. Ele vai ocorrer na maioria dos cirrípedes, que é um grupo representado pelas cracas. Também vai ser encontrado nos hemipídeos e nos cefalocáridos, e também em alguns decápodes. Bom, outra estratégia produtiva é a partenogênese. Nesse tipo de reprodução, novos indivíduos eles podem ser produzidos sem a ocorrência da fecundação. E a partenogênese ela vai ser encontrada em alguns branquiópodes e também em certos ostrácodes. Outro tipo é a fecundação interna, e nos crustáceos pode ocorrer de diferentes formas. Por exemplo, nos cirrípedes vai ocorrer através de um pênis medial, nos pentastomídeos a transferência vai envolver os cirros, nos ostrácodes são encontrados apêndices copulatórios, nas malacostrados e nos dendrobranchiata a transferência vai ocorrer através de gonópodes. E além disso, muitos grupos eles também vão apresentar estruturas de agarramento, como antenas ou outros apêndices modificados que vão auxiliar durante o processo reprodutivo. Bom, agora vamos entender como é o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário. O desenvolvimento embrionário nos crustáceos ele vai se iniciar em ovos do tipo centolécitos. E a clivagem, ela vai ter dois padrões principais, seja a clivagem holoblástica, que vai ocorrer na maioria dos crustáceos, não malascostrados, e também vai ter a clivagem meroblástica, que ocorre em muitos malacostrados. Bom, gente, o estágio larval característico desses crustáceos é a larva náplio. Essa larva ela apresenta uma morfologia que é considerada primitiva e ela é geralmente oval e ela sem segmentação externa. Ela possui 3 pares de apêndices funcionais, que é provido de cerdas. Também apresenta um olho simples mediano, que é conhecido como olho naupilar. E em alguns taxos, esse olho ele pode persistir até a fase adulta. E aqui eu trouxe a imagem da larva para vocês conseguirem ver, que eu falei as características, e agora eu estou mostrando a imagem. Agora, indo para o desenvolvimento pós-embrionário, o primeiro tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento direto, que também é chamado de epimórfico. Nesse caso, a eclosão ela vai ocorrer na forma de um juvenil, que é parecido ao adulto, só que pequeno. Um exemplo são os pericáridos. O segundo tipo de desenvolvimento é o desenvolvimento anamórfico, que nesse caso vai ocorrer a eclosão de uma larva e a forma adulta ela vai ser alcançada gradualmente por meio de mudanças sucessivas ao longo do desenvolvimento. E a gente pode observar isso em hemípedes e nos cefalocáridos. Bom, o terceiro tipo é o desenvolvimento metamórfico e também ele é chamado de desenvolvimento misto. E ele é considerado um tipo indireto, porque durante o desenvolvimento vai ocorrer transições significativas na forma corporal desse grupo. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.